Olá, gente. Vamos dar continuidade aí nossa aula de prevenção e controle de perdas. A aula passada nós falamos de análise preliminar de risco. Tivemos a oportunidade de apresentar essa ferramenta de prevenção. Análise preliminar de risco, como já foi dito para vocês, é uma forma de previsualização dos riscos existentes de uma atividade, onde a gente vai entender qual é o evento perigoso, evento indesejado, entender suas causas, as consequências e estabelecer medidas de controle para isso. Entender quais são os envolvidos em cada etapa da atividade. Dentro desse contexto, a gente pode também montar uma tabela categorizando a frequência da ocorrência desses cenários. Mas como é que eu posso ter acesso a essas frequências? Para isso eu preciso de dados estatísticos, certo? De outros eventos. Por exemplo, aqui nessa nossa tabela, nós teríamos aí a categoria, a denominação e a faixa de frequência anual. Cada uma delas nos dando a real possibilidade do evento indesejado ocorrer. Porque se a gente for entender o risco em si, ele carrega a possibilidade de algo dar certo ou não. Por exemplo, se eu digo assim, eu vou trabalhar numa rede energizada, qual a probabilidade de eu sofrer um acidente se eu não estiver devidamente protegido? Luva de proteção, viseira contra arco voltaico, enfim, roupa retardante a chama, se eu não colocar as devidas proteções, se eu não fizer o aterramento da rede. Então, assim, tudo tem que ter uma probabilidade daquilo dar errado. Eu vou ter assim, ela pode ser mínima ou pode ser máxima. O que vai definir realmente isso é as medidas de controle que eu estabelecer. Então, assim, muitas vezes dentro de um determinado cenário, a gente tem a ocorrência de falhas. Quantas vezes falhou determinado equipamento? Quantos acidentes ocorreram em relação àquela atividade em si? Então aqui a gente vem em termos de categoria, estabelecido aqui na nossa tabela, a categoria A, com a denominação extremamente remota, com a frequência anual de 10 a menos 4, ou seja, é possível, mas improvável de ocorrer durante a vida útil do processo de instalação. Aí já tem aqui vamos pular aqui para uma categoria C, né? Então minha frequência 10 a menos 3, 10 a menos 2, pouco provável que ocorra durante a vida útil do processo de instalação. Assim como a gente tem uma categoria E, que tem uma denominação de frequente, uma frequência maior que 10 a menos 1, que é esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil do processo de instalação. Então o que ocorre? Baseado nessa categorização, eu sei se algo tem uma tendência para ocorrer ou não. E aí eu posso estabelecer minhas medidas de controle. É algo que seja remoto, vamos dizer assim, pode me tirar menos a atenção, mas algo que é com frequência, eu vou ter que realmente ter aquela atenção para estabelecer medidas de controle. Então essa avaliação de frequência, ela pode ser determinada também não só quantitativamente, mas qualitativamente, pela própria avaliação do grupo. Isso é um cenário que ocorre. Então a gente pode ter uma categorização também. A gente pode aqui fazer, em termos de categorização, entender se um evento ele pode ter um nível de severidade maior ou não, de forma qualitativa, né? Então, essa categoria de severidade, eu teria o quê? Categoria 1, denominação desprezível, ou seja, a descrição dessa característica seria sem danos
ou danos insignificantes ao equipamento, à propriedade, ao meio ambiente, não causem lesões, mortes dos funcionários de terceiros ou de pessoas de modo geral, né, na comunidade. E aqui eu já tenho uma categoria 4, já no final, catastrófica, danos irreparáveis aos equipamentos, à propriedade, ao meio ambiente, provoca morte, lesões graves, várias pessoas, em prestadores de serviços, em membros da comunidade. Então a gente vê que eu posso estar categorizando essa severidade dos riscos de uma atividade. Nessa primeira tabela a gente viu que foi feita baseado numa faixa de frequência anual, uma análise quantitativa, e aqui uma análise qualitativa. E a gente termina aqui a aula de hoje falando das vantagens da PR. Uma vez que eu entendo do evento, das causas, das consequências, eu tenho como estabelecer medidas de controle. E isso é a principal finalidade. E com isso eu posso também, de repente, uma vez que eu tenho qualitativamente a severidade e eu tenho a frequência das ocorrências do cenário, eu posso estabelecer também uma matriz de risco. Vai ser o assunto da nossa próxima aula. Tá ok? Então até mais, gente. Até a próxima aula.